Eu posso falar que o capítulo 17 é o download de tudo que a gente viu até agora. É trazer para a prática perguntas que ficaram no ar, como que a gente encara o Tânia. Então, só para lembrar. Primeiro, o Tânia mostrou para cada um de nós que todo judeu tem duas almas, sendo que a segunda alma é parte de Deus. Essa alma, ela tem 10 faculdades, são as 10 firot, 10 midot, 3 intelectuais, 7 emocionais, e ela tem 3 vestimentas com as quais ela se expressa, como ela afeta o mundo através do pensamento, fala e ação. Também vimos, depois disso, que a pessoa deve usar essas 3 vestimentas somente para Deus, mesmo em coisas permitidas, mas não necessárias, sempre tem um foco. A pessoa deve se afastar do mal e fazer o bem, e isso todo mundo consegue. Esse é o Benoni. O Benoni é aquele que nunca peca. Como que ele faz isso? Ele deve usar o intelecto para dominar o coração e não deixar desejos fúteis do coração afetarem as 3 vestimentas da alma. E também vimos que como ele consegue isso? Revelando a sua alma divina, revelando um amor por Deus. Então, quando a pessoa desperta um amor e temor por Deus, automaticamente ele consegue forças para subjugar o seu coração. Não totalmente, ele não consegue expulsar os maus desejos, mas ele consegue, pelo menos, ser efetivo. E no final do capítulo passado, nós vimos como que o amor e o temor fazem as mitzvot se elevarem. E se a pessoa faz uma mitzvah nesse mundo sem nenhum amor e temor por Deus, então a mitzvah fica aqui embaixo. Se ele tem um pequeno amor, pelo menos, não aquele incandescente, que isso é muito difícil, não o amor de um tzadik, mas pelo menos algo, isso traz um novo significado. E assim começamos o capítulo 17. O Bazei Yuvan, e agora entendemos o que está escrito, que Karov elecha davar meod beficha ubilvav chalasoto. Na capa do Tânia, o Alter Rebbe escreveu que o objetivo do Tânia é mostrar como que o cumprimento da Torá é próximo a cada um. Que Karov elecha, pois é próximo de ti essa coisa, o cumprimento da Torá e mitzvot, na tua boca e no teu coração para fazer. É algo próximo. De tudo que a gente viu no Tânia, parece fácil. Peraí. Isso está na Torá, exato. Isso está em Nitzavim. O Tânia ele faz uma pergunta muito simples. Como assim? Eu entendo, ele fala que está próximo da tua boca e do teu coração para fazer. Da boca e para fazer da ação é fácil. Eu posso muito bem aprender a controlar o que eu falo e só falar coisas boas e mais ainda fazer coisas boas. Mas a Torá diz que está próximo do coração. Como assim? Dele reorar, a princípio, o coração é contra a nossa natureza. O meu coração bater mais forte por Deus não é normal. Eu sou uma pessoa normal, certo? Que vim com uma educação mundana, com meus vícios criados. De repente você me fala que é fácil amar a Deus? Meu coração está muito mais próximo de amar coisas mundanas do que direcionar para Hashem. Então, como que a Torá fala que é simples? Então, eu posso falar o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu falou que é muito próximo das pessoas, estava falando daquela geração que saiu do Egito, que recebeu a Torá. Então, para eles, é muito fácil estar próximo de Deus, que o coração se dirige a Deus. Porque eles viram Deus, verdade? Não. Por quê? Porque tudo que está na Torá, quando Moshe Rabbeinu ele falou para o povo algo, ele não estava falando só para aquela geração. Todas as palavras da Torá são nitzchit, são eternas. Então, quando Moshe Rabbeinu falou que é fácil a pessoa ter sentimento por Deus, ele não falou só para aquela geração, não falou só para a geração do Beit HaMikdash, do templo. Não, eles falaram, Moshe Rabbeinu falou até mesmo para a geração 2024 complicada, que é fácil. Como assim? E aí, para apimentar a pergunta, o Alter Rebbe traz outra coisa. Ele traz do Talmud e fala, como consta no Talmud, Atuira milta zutartehi. Em outro lugar na Torá, Moshe Rabbeinu fala o seguinte, que Deus já espera de vocês que não somente temê-lo? Sabe, como uma coisa simples, Deus não está pedindo muito. Apenas temer Deus. Então, na Guemará, no Talmud, eles fazem essa pergunta, os sábios. Temer Deus é uma coisa tão pequena assim? Que Moshe Rabbeinu fala com tanta simplicidade?
É óbvio que não. E mais ainda, temer é mais fácil do que amar. Por quê? Porque temer vem de algo de fora. Eu vejo uma pessoa poderosa, naturalmente eu vou temer. O amor, sentir algo de amor, algo positivo, é mais difícil. Eu tenho que trabalhar muito mais em mim mesmo para isso. E se, em relação ao temor, a Guimarães já se assusta, o Talmud já fala, peraí, como você fala que o temor é tão simples? Como que Moshe Rabbeinu fala do amor? Que o amor é tão simples, que é próximo da pessoa, que karov elecha, isso é próximo de ti. Como isso? E mais ainda, se a gente parar para pensar, tem 3 pontos que me mostram por que o amor é mais difícil que o temor. É muito mais fácil temer. Tanto que, em Hinur, na educação, é mais fácil fazer um aluno ter medo de mim do que me amar. Para ele ter medo, basta dar um grito. Ou, algumas décadas atrás, basta dar um tabefe. Agora, para amar, você dá um presentinho hoje, amanhã não vai estar te amando. Você dá um elogio amanhã, depois de amanhã ele ainda não te ama. O amor é mais difícil. Mas tem 3 pontos que mostram isso. Primeiro, que o amor tem que vir de dentro. Óbvio que circunstâncias podem me levar ao amor, mas se eu não parar para pensar nessas circunstâncias, então eu não vou amar. Também, o amor é automático, o temor sim. Basta um tapa para a pessoa ficar com medo. Basta ver alguém cheio de armas, Deus os livre, que eu já vou ter medo dele automaticamente. Então, o amor não é automático como o temor. E também tem uma outra complicação. Eu consigo temer 2 coisas ao mesmo tempo. 2 inimigos, por exemplo. Amor, não. O verdadeiro amor, eu não consigo ter 2 amores. Ele traz no Chovot HaLevavot que amar Deus, assim como é impossível o fogo e a água estarem em um recipiente só, assim também não pode o coração de alguém que realmente crê em Deus, não pode amar algo desse mundo. Temer, eu consigo temer 2 coisas ao mesmo tempo. O amor, não. É impossível. Se eu estou amando ou desejando coisas físicas e mundanas, eu não consigo amar Deus. Porque eles são opostos. Eles são contrários. Não apenas um está elevado e outro aqui embaixo. É o contrário. Por quê? Já vimos lá para trás que se eu amo Deus, então eu não posso amar prazeres. Eu posso ter prazeres. Mas eles não são o meu foco. Lembra que a gente sempre falou de ter o prazer focado em Deus, tudo isso? Então, eles são contrários. Eu não consigo ter o amor a Deus. Logo, para eu amar Deus e a sua Torá e suas mitzvot, eu tenho que deixar o amor pelo físico e mundano. Então é muito mais difícil do que o temor. Eu consigo temer um rei de carne e osso e temer Deus ao mesmo tempo. Apesar de que o temor a Deus é muito complicado também, como o Talmud fala, mas ainda assim é possível. Eu consigo ter medo de um leão e de uma pessoa ao mesmo tempo. Agora, o amor verdadeiro, não. O desejo verdadeiro pelo espiritual, se eu tenho, vou reformular aqui. Se eu tenho uma busca intensa por prazeres mundanos, não tem como eu chegar na reza, no Shabbat, no Yom Kippur, e querer ter um amor e prazer em Deus. Não dá. Não dá. Porque eu me torno uma pessoa grober, uma pessoa grosseira, grotesca. Porque eu estou focado no físico. Então, o amor, como a gente vê aqui, é muito mais difícil do que o temor. E aí vem Moshe Rabbeinu e fala que Karov Elecha é próximo de você, da tua boca e do teu coração para fazer. Como que me explica isso? O Alter Rebbe, ele traz uma frase aqui que vai aumentar a nossa pergunta. O amor é tão complicado que é isso que os nossos sábios falaram. De tzadikim davka libam birshutam. Os justos, o tzadik, o coração dele está na mão dele. Está no domínio dele. Então o tzadik, ele consegue sentir amor e temor para o que ele bem quiser. Ele consegue direcionar. Uma pessoa normal, com certeza não consegue. Não só que não consegue, é impossível. A gente já falou várias vezes que o Benoni, o Rashá, claro, ele não consegue escolher que o seu coração não bata por coisas erradas. Se ele é uma pessoa que tem desejos... O Benoni. O Benoni, ele não consegue fazer que, por exemplo, passa uma mulher bonita na frente dele e ele não tem aquela vontade.
que ele sim consegue, de novo, é não levar do coração para a mente, etc. Mas o coração dele quer. Só um tzadik consegue dominar. E de repente eu falo que não, isso é muito fácil. Então o Alter Rebbe vai explicar. A gente tem que analisar bem a frase. A frase diz que isso está próximo da tua boca e do coração para fazer. Se fosse para qualquer ação, a Torá ia escrever, está próximo da tua boca, do teu coração e da ação. Não é isso que ele fala. É da tua boca, do coração e para fazer as mitzvot. Próximo para fazer o que Deus quer. Então, por que a Torá não fala de ação em geral, fala da ação das mitzvot? É que amor que Deus está exigindo de cada um de nós? Aquele amor, paixão por Deus, não. Que a gente não consegue isso. Não dá, esquece. Se esse é o teu foco, então, sorry, vou te decepcionar, não dá para fazer. Mas o que sim você consegue é desenvolver um amor suficiente para as mitzvot que você deve fazer. Se eu falei no capítulo passado que a pessoa deve cumprir as mitzvot com amor e temor, então não pode ser algo inalcançável. Claro que não. O que a Torá está exigindo de cada um de nós é uma faísca de amor, o suficiente para que me faça eu cumprir com as mitzvot. Então, essa palavra é muito importante quando se estuda a Torá, prestar atenção nos detalhes das palavras, nas letras que usa. Então, essa palavra, quando a Torá está falando para fazer as mitzvot, a Torá me trouxe aqui um parâmetro de quão intenso deve ser o meu amor a Deus. Deus não está exigindo um amor perfeito. Apesar de que em outros lugares da Torá, a gente lê no Shema, que Deus quer amor, mas não é aquele amor do tzadik, porque se é assim, a gente já viu também que um Benoni não se torna tzadik. Não dá. De vez em quando Deus manda um presente de uma alma de tzadik encostar nele. Mas não é normal. Isso não vai acontecer com todo mundo. Então a Torá diz, eu quero, é próximo de ti, um amor para o cumprimento das mitzvot. Isso eu consigo. Isso já está ao meu alcance. O que é isso? É um desejo no coração oculto. Não é aquele amor revelado, a gente já falou que cada um tem um amor oculto. Por quê? Porque a minha alma é parte de Deus. E assim como um filho normalmente ama o pai, quando ele vê que ele é parte do pai, assim também a minha alma ama Deus. Então eu tenho esse amor oculto. E esse já é o suficiente para fazer eu amar Deus. Por quê? Não vai ser um amor intenso, mas é um amor, é um sentimento que me faça concordar em fazer as mitzvot. Isso já é o suficiente. O que o Tânia está trazendo para a gente aqui é a consciência de que quando eu sinto vazio, não sei por que eu rezo, não sei por que, eu consigo buscar lá dentro de mim um fator que vai me fazer cumprir a mitzvah. Como? Então ele vai trazer. E isso é muito próximo de cada um. Cada um que tem um cérebro no seu crânio, essa expressão que ele usa. Se a pessoa tem cérebro ativo, ele consegue chegar a essa conclusão, ele consegue encontrar esse amor. O que falamos no capítulo 16 também, do entendimento. Quando a pessoa para meditar em Deus, ele vai gerar um sentimento no intelecto. É estranho, porque o sentimento geralmente está no coração. Mas o intelecto vai entender que Deus é tão grande, Deus é tão fenomenal. É óbvio que cabe a mim me unir a Ele. Então é lógico. Se a pessoa olha esse mundo belo aí afora, mesmo que algumas pessoas tentem estragar ele, mas se eu vejo como a grandeza, a perfeição da criação, então é óbvio que eu quero me unir ao meu Criador. Então se a pessoa usa um pouco o intelecto dele, ele tem um ser, certo? E ele usa isso para encontrar esse sentimento, ele vai chegar lá. Por quê? Porque diferentemente do coração, o intelecto está nas minhas mãos. Eu penso o que eu quero. Eu não sinto o que eu quero. O sentimento eu não escolho. Mas eu posso direcionar minha mente para onde eu quiser. Então, a pessoa que ela é correta, ela vai direcionar a cabeça dela para encontrar Deus. Isso ele consegue. E aí ele vai poder meditar com a força que ele quiser em Deus. E aí depende. Um vai meditar 1 minuto, outro 5, outro vai passar o dia meditando. Cada um de acordo com as suas possibilidades, suas capacidades. Mas cada um que pensa, consegue. Aí já me perguntaram várias vezes, como medita em Deus? Tem várias formas. Primeiro, senta e olha o mundo. Olha a tua mão, olha o funcionamento da tua mão. Olha o teu respirar. Olha o nascimento de um bebê.
Tudo isso são maravilhas que podem te levar à conclusão de Deus e essa vontade de se unir a Ele. E quando a pessoa meditar na grandeza e na infinitude de Deus, então automaticamente ele vai gerar, pelo menos no seu intelecto, um amor a Deus. Então, um amor intelectual. E aí ele vai querer se unir a Ele. E como a pessoa se une a Deus? Qual a única forma? Com Torá e Mitzvot. Já falamos também que o cumprimento da Torá, o cumprimento das Mitzvot é querer abraçar Deus, que é a vontade de Deus. O estudo da Torá é o intelecto de Deus. Então, automaticamente, se a pessoa chega à conclusão de que Deus é infinito e Ele é tão grande e eu quero me unir a Ele, pronto, eu tenho um cumprimento de Mitzvot, eu vou fazer a minha ação com um sentimento para Deus. E esse é o objetivo de cada um. Bezeh kol adam. Todo mundo consegue, não tem desculpas para isso. Uma prova disso, como que eu consigo? Então ele traz da Torá um outro passo que está escrito que Hayom Lasotam, que hoje é para fazer. Quer dizer, que hoje você tem que fazer as mitzvot. Então tem duas interpretações. A primeira, que ele traz no Talmud, ele traz o seguinte: Shayom Olam Ha'maaseh. O que quer dizer hoje? Está preocupado com recompensa? Não fique. Hoje, neste mundo, a tua função é servir a Deus, fazer as mitzvot. No mundo vindouro você vai ter a tua recompensa. É isso que o judeu deve pensar. A gente não foca na recompensa. Eu quero demorar muito para receber ela. Não é que nem outras religiões que falam, não, eu quero ir quanto antes para poder receber meu prêmio. Não é isso. Mas eu tenho que saber que o meu cumprimento das mitzvot é que aqui eu faço, nesse mundo, e no mundo vindouro eu vou ter a minha recompensa. Mas a interpretação profunda disso que o Talmud faz, que é hoje você faz, depois você vai ter recompensa, é o seguinte: esquece ter sentimentos impossíveis por Deus. Esquece. Não é isso. Ayom Lasotam. Aqui, nesse mundo, você veio para fazer. E nem o Rebbe enfatizou muitas vezes a Maaseh Eikar, o principal é a ação. Então aqui nesse mundo você faz a ação. E amanhã, quer dizer o quê? No Olam Haba, no mundo vindouro, aí você vai ter todo o sentimento envolvido, o sentimento de um tzadik. Se você fez aquilo que precisava, depois você vai ter esse sentimento grandioso. Então, realmente, o que a Torá está demandando de cada um, ter um sentimento, não é aquela explosão de amor por Deus, ou de temor. Não é isso. Esquece. Não vai acontecer. Não vai mesmo. Talvez em algum momento da vida, a pessoa tenha, assim, medite muito e chegue a um amor muito grandioso, mas vai ser fogo de palha. Porque o coração do Benoni, que é o que a maioria das pessoas consegue alcançar, o coração dele quer o mundano. E depois de tantas aulas de Itália, a gente já entendeu isso, que mesmo pessoas muito elevadas, que se consideravam Benoni, como Raba, apesar dele ser um tzadik, ele entendia que é uma batalha constante. Então, se a pessoa está preocupada, oi, veio, por que eu não estou sentindo aquela paixão por Deus? Não tem nada errado com você. É a tua programação. É para isso que a pessoa veio. A pessoa veio para servir Deus aqui embaixo. E sim, depois a recompensa ele vai ter. Que é amor, temor, revelação divina, a verdadeira compreensão de tudo que ele estudou aqui embaixo. Ele vai ver o resultado das ações que ele fez. Isso sim. Mas amanhã, hoje você trabalha. Tudo isso não é Nascer Venishma? Sim. Mas, boa, Nascer Venishma, quer dizer, o que o povo falou quando foi receber a Torá, vamos fazer e depois escutar. Você pode interpretar que é na prática, primeiro eu vou fazer a mitzvah, depois eu vou entender ela. Não pode esperar entender para fazer. Ou também, eu vou fazer aqui e depois eu escutar o benefício que teve daquela mitzvah. Escolher. Está esperto. E aqui o Tânia traz que só lembrando, na verdade, porque ele já falou disso antes, que o intelecto, ele controla naturalmente o coração. Ele tem o controle. A gente já falou que se a pessoa se esforça, Deus ajuda ela a isso, porque Deus pôs essa natureza na pessoa. E aí, ele consegue ter o controle, com essa meditação, ele tem o controle da boca dele e todos os órgãos, porque os órgãos são o recipiente, o utensílio utilizado para servir Deus. Então, se a pessoa realmente ela vai atrás, ela consegue. Dá. O Benoni, ele consegue. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu falou para todas as gerações, para todas as pessoas, que Karov elecha davar meod. Isso está muito próximo de ti. Você consegue.
E aqui, deixa uma pergunta que é para a aula que vem. Se é tão fácil, por que o Urachá não consegue? Está próximo do Urachá também? O Benoni eu já entendi. O Benoni é aquele que se esforça, é aquele que estuda, é aquele que vai atrás. Então, eu entendo, está próximo. Moshe está falando para ele, saiba que eu não quero aquele enorme amor, você consegue com um pouquinho. E Urachá? Consegue ou não consegue? E não vale falar, o Urachá vira Benoni e aí ele consegue. Não, eu quero saber do Urachá. O que eu falo para uma pessoa que ele está mergulhado em tentações? Consegue ou não consegue? Só que eu vou acrescentar uma coisa. Já. Está próximo daqueles que têm bom senso. E aqui eu distingo o Urachá do Benoni. O Rafael falou, parafraseou aqui o Tânia, todo aquele que tem intelecto no seu crânio. Se ele tem um cérebro, ele consegue. Está posta a lei, usa a cabeça. Sim. Mas bom senso é uma coisa e aquele outro é outra coisa. Não, mas a pessoa, o bom senso, ele está falando uma pessoa que ele entende. Eu preciso, eu tenho a capacidade, existe. Então, para mim, está próximo. É o que a gente fala para as crianças, nada é impossível, tudo depende da vontade. Quando a gente cresce, a gente vê que não é bem assim. Mas realmente, se a pessoa entende que isso existe, ele consegue alcançar. Só que, claro, que o Tânia vai trazer uma distinção entre o Urachá e o Benoni. Porque para o Urachá é mais complicado. É mais complicado. A minha dúvida é se é complicado por culpa dele ou um fator externo. Isso a gente vai ver, se Deus quiser, na semana que vem.